início da negociação à vista dos ETFs de Ethereum, nós podemos ter uma alta de 40% em 2 meses. Esse é um estudo que o pessoal da StoneX fez e eu quero trazer aqui um compilado para vocês do que o mercado estima do que pode acontecer com o início da negociação do ETF de Ether, porque ele foi aprovado ali em maio, no fim de maio, só que a negociação ela ainda não começou a ser realizada. Estimam aqui que vamos começar a ter negociação no dia 2 de julho, né? Ou seja, menos de uma semana para que isso aconteça. Quem trouxe isso daqui é o analista da Bloomberg, tá? Ele está aqui muito presente no X e ele estava falando justamente aqui sobre inúmeros players como a BlackRock, como a própria VanEck, que já colocaram lá o formulário 8A para a liberação dessa negociação desse ativo, né, que é o ETF de Ethereum. E você tem um precedente, né, no mercado, que é o ETF de Bitcoin, que, foi um sucesso. Foi o ETF aí que mais rápido conseguiu ter 10 bilhões de dólares de ativo sob gestão. E agora nós temos aí a questão do Ether, né, que é a segunda maior criptomoeda do mercado e que vai ter ali também o seu ETF, que já foi aprovado, só ainda não começou a negociar. E aqui nós temos algumas informações que para mim são muito importantes e mostram o quanto que há demanda hoje para Ethereum, né? Muitas pessoas pensam muito ali em Bitcoin, mas se esquecem do Ethereum e tem uma demanda real para isso. Aqui nós temos, né, segundo dados da Glassnode, em preto, preço do Ether ao longo do tempo e em azul, quantidade de Ethers disponíveis dentro das corretoras, tá? Então, a gente está falando aqui, ó, que até o término de 2022, nós tínhamos algo como 24 milhões de Ethers dentro das corretoras, né? Agora a gente está abaixo dos 15 milhões de dólares, né? Olha o quanto que reduziu isso daqui, justamente porque tem mais pessoas utilizando ali Ethereum dentro de contratos inteligentes, dentro do DeFi, utilizando ali para empréstimos, para pool de liquidez, para stake, para participar de airdrops, então tem muita utilidade aí para o Ether dentro da indústria cripto. E aí quando nós olhamos aqui para o Ultrasound Money, ele é super importante, né? E esse é um site que ele está em vigor desde que nós tivemos o merge lá do Ether, em que ele mudou ali a sua forma de ser minerado, a sua forma de validação, ao invés de Proof of Work, passou a ser Proof of Stake, e partindo desse pressuposto, eles começaram a ter um ativo que ele é deflacionário, né? Então, por mais que tenha a emissão de Ether aqui, ó, num pace, num ritmo, né, de 768 mil Ethers por ano, tem a queima das taxas da rede, e isso está dando aqui, ó, 962 mil Ethers queimados por ano. Então, a emissão está sendo inferior ao que é queimado, então o estoque de Ether ele está diminuindo, tá? O que é super interessante. Quando teve ali o demerge, né, a gente estava falando que nós tínhamos ali, ó, 120 milhões e 523 mil Ethers, e agora a gente está no cenário de 120 milhões e 175 mil Ethers, ou seja, reduziu, né? Não reduziu tanto, mas poxa, reduziu e isso é importante, né? Mesmo o Bitcoin, por exemplo, ele é inflacionário, né? Por mais que nós tivemos ali o halving, ele continua emitindo Bitcoins ali todos os dias a cada bloco minerado, então ainda tem um efeito inflacionário, beleza? Só que um outro ponto aqui super importante para o Ether é isso daqui, galera. Nós temos os contratos de futuros lá no mercado americano por meio da CME, né? Então aqui nós temos o Open Interest, ou seja, quantidade de contratos em aberto para negociação de Ether, e ele está na sua máxima histórica, tá? Se você comparar aqui o que aconteceu ali até em maio de 2021, né, 2021, 2022, está na máxima agora. Então tem muita demanda já para Ethereum dentro de futuros. E se tem ali em futuros, se tem à vista, né, para quem está comprando ali, tirando das corretoras como mostrei aqui, certamente vai ter ali para o próprio ETF também, tá? E o próprio CEO da Bitwise, que é uma das empresas gestoras de recursos aí que tem ali ETFs, né, seja de Bitcoin, como também agora de Ether, eles estimam aqui, ó, que o ETF de Ethereum ele pode atrair 15 bilhões de dólares de inflows, né, de entrada de recursos nos primeiros 18 meses, né? A gente está falando ali de 1 ano e meio, 15 bilhões de dólares entrar comprando ali Ethereum efetivamente, o que para mim, enfim, é super interessante, né? Isso aqui é o que entrou, por exemplo, de capital dentro do ETF de Bitcoin em menos de 6 meses. Se isso acontecer ali para Ether, vai ser super interessante, né?
mesmo nesse prazo aqui de 18 meses, até porque Ether ele é menor do que Bitcoin, né? Então 15 bilhões de dólares para Bitcoin é uma coisa, 15 bilhões de dólares para Ether é outra coisa, tá? O efeito multiplicador é muito maior, né? Seria como se entrassem ali 45 bilhões de dólares para Ethereum em termos relativos, tá? Quando nós comparamos a Bitcoin. E aí um dado super interessante aqui é que o pessoal da StoneX, eles trazem alguns relatórios de mercado e afins, eles fizeram aqui estudos mostrando quanto que o valor de Ether ele pode chegar, levando em conta aqui uma taxa de crescimento mais uma taxa de desconto que está muito relacionado a juros. Então eles estimam aqui que Ether ele pode chegar num cenário mais otimista a 12.600 dólares. Tá? Para mim, chegando nos 10 mil dólares, já estou extremamente feliz e quero saber de você. Que nível de preço é o seu alvo aí para Ether? 10 mil dólares, 12 mil dólares e afins? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários, porque é sempre bom ver a expectativa de vocês. E aqui num cenário mais pessimista, a gente está falando de 2.100 dólares para cada Ether. Poxa, num cenário mais pessimista, cair 50% do preço atual, que eu acho pouquíssimo provável, porque a indústria está crescendo, a quantidade de Ethers disponíveis está diminuindo em corretoras e afins, e num cenário mais otimista, 12 mil dólares, que a gente está falando ali em quase 4 vezes o valor atual. Então, para mim, uma simetria que ela tá interessante, né? É pouco a perder e muito a ganhar se isso funcionar. E aí, o próprio pessoal da StoneX, eles dizem aqui nesse relatório deles que eles estão sendo mais conservadores, que eles não estão considerando a questão de RWA e mainstream para games relacionados a cripto, nada disso, mas eles estimam, né, que o poder ali de entrada de recursos no ETF de Ethereum pode fazer o Ether crescer 40% em 2 meses após o lançamento do ETF, tá? É bastante coisa, E aí eu quero mostrar para vocês aqui, ó, algo que o pessoal da Pantera Capital trouxe, que é o preço relativo do Bitcoin de quando teve ali o lançamento do ETF. Então, 5 meses antes, nós tínhamos Bitcoin ali a 29 mil dólares, 3 meses antes, 27 mil dólares, 1 mês antes, 43 mil dólares, e ele lançou ali com Bitcoin a 46 mil dólares. 1 mês depois estava a 47 mil dólares, 3 meses depois estava a 70 mil dólares, 5 meses depois estava a 69 mil dólares. Então a gente está falando que em 3 meses o ETF de Bitcoin fez o preço de Bitcoin saltar 51%. Então se eles estão falando aqui que eventualmente para o ETF de Ether ele pode chegar a 40% em 2 meses do lançamento, é interessante e, pelos dados que nós tivemos aqui, é factível, tá? Então, isso é legal. E um ponto importante também, galera, que eu gosto de mostrar é isso daqui, tá? Eu gosto sempre de mostrar essa questão aqui, ó, desse indicador que é Ethereum versus Bitcoin. No Ether versus Bitcoin, a gente consegue ver aqui claramente como que tá toda essa questão de força, né, de Ether contra o Bitcoin. E se nós trouxermos aqui num gráfico diário, fica muito mais claro essa relação. Aqui eu gosto de usar algumas médias móveis a título de informação, né, para me balizar, mas eu vou deixar uma só aqui para que vocês possam ver, uma média móvel de 200 períodos, e aqui é um gráfico diário, tá? Então, quando a gente tem essa relação de Ethereum com Bitcoin caindo, significa que Bitcoin está se apreciando mais do que Ethereum, beleza? E por isso que essa relação está caindo. Quando o oposto é verdade, quando a gente está vendo essa relação subindo, significa que Ethereum está subindo mais do que Bitcoin. E aí quando nós temos aqui alguns cenários, como por exemplo, né, nós tivemos aqui o último halving, que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente está falando, né, ó, que o halving aconteceu aqui em 2020, olha da onde saiu essa relação e olha o quanto ela subiu aqui até, enfim, o fim de 2021. 332%, que foi o quanto o Ether subiu mais que Bitcoin, tá? Aí nós tivemos ali um baita bear market, enfim, mercado mais de lado, teve um momento que o Ether andou um pouco mais, caiu um pouco mais, só que o preço começou a negociar muito abaixo da média de 200 aqui. Então fez muito mais sentido, né, estar exposto a Bitcoin, até porque veio o ETF de Bitcoin antes e outras questões, halving do Bitcoin aconteceu aí, e agora está parecendo mais interessante ir para Ether, porque a gente conseguiu superar aqui essa média de 200 períodos. Para mim, nós temos mais espaço aí, mais catalisadores para que Ether ande mais, né? Então, isso para mim é super interessante e isso corrobora com tudo aquilo que eu trouxe aqui para vocês, que tem estudos de que de fato podemos começar a negociação de Ether ali no dia 2 de julho, tem demanda absurda para
Ether, como a gente consegue ver aqui, o Open Interest para futuros negociados na bolsa de Chicago. E nós temos aqui, enfim, estudos pé no chão que falam que nós podemos ter Ether saltando 40% em 2 meses do lançamento do ETF. Em relação aos preços atuais, aí a gente está falando que Ether estaria lá nos seus 4.200, 4.400 dólares 2 meses depois do lançamento, tá? Eu particularmente acredito que isso pode acontecer e estou posicionado para que isso aconteça, né? Tenho Ether ali em carteira e quero saber de você. Acredita que também Ether pode saltar aí de fato 40% depois do lançamento desse ETF, que vai ter de fato demanda para ETF de Ether? Porque para mim, com Ether saltando, com Ether indo bem, performando mais que Bitcoin, pode entrar muita grana para as altcoins e a gente ter ali finalmente uma grande altcoin season. Deixa saber aqui embaixo nos comentários. E claro, se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto!